meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Rafaela Donato. Hoje vai ser bem rapidinho essa aula, para vocês verem como é fácil converter o ano em século. Professora, como é que eu consigo saber se eu estou assistindo uma aula de história e o professor fala século XIX, século XVIII, século XX? Eu não consigo entender mais ou menos que ano é esse. Então, vamos lá tentar entender como é que se converte o ano em século. Observem que nós temos aqui 1934. Eu vou pegar os dois primeiros números, e vou somar mais um, certo? 19 mais 1, 20. Que século é esse? Século 20. Vamos para mais outro exemplo. Vejam como é fácil. Eu tenho aqui 13. Pego os dois primeiros números, deixo os últimos fora, né? Os dois primeiros, olha. E somo mais um. 13 mais 1, século 14. Vamos lá. Aqui eu falei que era o quê? Século 20, né? 19 mais 1, 20. 13 mais 1, 14. Então, eu tenho aqui século 14, certo? Nosso ano, 2020, né? Nós temos aqui 2020. 2020, professora, que século é esse? Pega os dois primeiros números e soma mais um. 20 mais 1, século 21. Ano 2000. Vamos lá para as exceções agora. Se eu tenho 2 zeros no final, prestem atenção, se eu tenho 2 zeros no final, eu vou manter o número, certo? 2 zeros no final eu vou manter. Então, olhe, que século será esse? Século 20. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá. Se no final do ano eu tenho 2 zeros, eu mantenho os dois primeiros números. Vai continuar sendo século 20. Observem aqui, olha. 2020, eu só tenho um zero e tenho 2. Então, eu não posso fazer a mesma regra. Então, aqui eu vou pegar os dois primeiros números e somo mais um. Vamos lá. Aqui, olha, eu tenho 1900, certo? 1900, eu tenho 2 zeros no final, não é? Então, esses dois primeiros números, ele vai ser o quê? Século 19, eu não posso colocar mais um. Isso é a exceção da regra. Então, fica sendo século 19. E se aqui, por um acaso, fosse 1910? Aí sim, aí aqui não ia ter essa exceção de 00. Então, 19 mais 1, o quê? Século 20, certo? Entenderam? Vamos para finalizar aqui. 1888. 1888, se eu não tenho 2 zeros no final, eu vou pegar os dois primeiros números e vou somar mais um. Que século é esse? 18 mais 1, século 19.